com a doutora Beth. Gostaria que a doutora falasse sobre as prevenções nesse ano de pandemia. Oi, bom dia. Então, esse ano de pandemia foi muito difícil, né? Nós fazemos um trabalho com a melhor idade no CRAS. Esse trabalho ele foi suspenso por conta da pandemia, mas nós continuamos um trabalho online com as idosas, onde elas tiveram orientação, né, sobre a atividade física, sobre os exercícios, que muitas fazem semanalmente para prevenção, muitas têm problemas musculares. Então foi feito um trabalho online. E agora a gente está retomando, né, esse agito, ele está acontecendo anos depois da pandemia, né, 2 anos. Então a gente está voltando aí com esse trabalho de atividade física, de estar orientando elas a fazer os exercícios, né? Elas foram orientadas durante a pandemia, independente de qualquer coisa, né? Com toda a prevenção, com todo o cuidado, a estar realizando em casa. Eu fiquei no suporte online também para que elas precisassem. Na UBS nós ficamos lá também para um suporte online, para um suporte para poder estar orientando. E hoje a gente está, graças a Deus, retomando aí. Daqui a pouco vocês vão ver, as meninas são bem animadas. E agora em maio a gente volta mesmo presencial com todas. Nós temos aqui hoje uma equipe da UBS com enfermeiros, técnicos, médicos. Eu tenho mais 2 fisioterapeutas aqui, né, que vai me auxiliar. É um trabalho bem bacana, né? Hoje é um trabalho assim, multidisciplinar, que todo mundo trabalha em equipe. É um trabalho bem interessante. Bom dia a todos, a todas. Em nome da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, queria agradecer a presença de todos. Um sábado, né, bonito, embora a gente está aí desde quarta-feira, alguns, né, dormindo às 4, levantando às 6, né, mas a festa é essa aí mesmo. E dentro da programação nossa, que ficou para a tenda da saúde, nós já fizemos o alongamento aí com a Beth. E para continuar, nós vamos ter uma palestra, Hábitos de Vida Saudável, com a doutora Isabela Fadoni, Medicina da Família e Comunidade, preceptora do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do Hospital das Clínicas Samuel Libânico, especializada em alergia e imunologia pela Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde de Fora, pós-graduada em Preceptoria de Medicina de Família e Comunidade na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Nós vamos começar a falar um pouco sobre esses hábitos de vida saudável. Então, para começar, a ciência e a medicina, ela
existe um histórico muito grande, né, da briga, né, da briga não, da tentativa da ciência de descobrir formas para que a gente possa viver mais tempo. Então, isso, durante todo o tempo de existência do homem, a ciência tentou criar artifícios para que a gente pudesse viver mais. Inicialmente, foi tentado até coisas mirabolantes, como pedra filosofal, mesmo elixir da vida eterna, né? A gente sempre teve essa busca por vencer a morte, né? E a gente não conseguiu vencer a morte, mas a gente conseguiu aumentar o nosso tempo de vida, né? A gente hoje tem estudos, nós temos evidências de coisas que podemos fazer para poder viver mais. Mas também, só viver bastante não quer dizer que a gente vai viver bem, né? A gente precisa viver muito e viver bem. Porque o que adianta a gente ter um longo tempo de vida se a gente não conseguir usufruir bem de todo esse tempo que a gente tem? Então, hoje, só viver, ele é muito vago, né? A gente quer viver, mas a gente quer viver bem. A gente quer estar próximo de quem a gente ama, estar com saúde o máximo possível, para que a gente possa usufruir de cada um desses minutos que nós vamos ter a mais. Então, hoje o que nós conseguimos é melhorar a expectativa de vida, o tempo de vida, mas também melhorar a qualidade dessa vida que a gente vai ter a mais. Então, esses hábitos que a gente vai conversar hoje vão ser mais a respeito disso, como a gente pode viver e viver bem, né? E como que a gente pode fazer isso de pouquinho em pouquinho no nosso dia a dia, para que a gente possa ter essa vivência em família, com qualidade de vida, que a gente possa usufruir da melhor forma. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas de saúde hoje. Então, vamos começar. Quem aqui tem pressão alta? Quem toma remédio para pressão alta? Certo. E o que vocês costumam fazer para tentar ficar de olho nessa pressão, para essa pressão não aumentar? Alguém? Vamos participar. Oi? Sempre aferir a pressão. Então, a aferição da pressão, ela não tem que ser algo só para quem tem pressão alta. O ideal é que pelo menos quem tenha na família uma pessoa que tenha hipertensão, que é a pressão alta, que a gente possa estar monitorando. Lógico, se eu não tenho pressão alta, eu vou aferir a pressão, mas eu posso espaçar mais tempo, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, né? Para ir monitorando, para a gente, se chegar a descobrir com mais rapidez a existência dessa doença. Agora, quem já tem pressão alta tem que criar esse hábito, né? Muita gente tem um aparelhinho de pulso, ou aquele de braçadeira, e todo mundo me pergunta no consultório, mas e aí? É bom ter o aparelhinho? Qual aparelhinho comprar? Vale a pena dar a diferença daquele aparelho que o médico tem no consultório, que tem o estetoscópio para medir? Como funciona? Eu acho interessante quem tem pressão alta ter em casa. Eu acho que vale a pena, às vezes, numa situação de emergência ou que a gente está passando mal, vale a pena ter. E qual que é o único cuidado que a gente tem que ter com esse aparelho? Existem várias marcas muito boas, mas o importante desse aparelho, primeiro, não deixar cair no chão. Porque quando ele cai no chão, ele descalibra. Então, a aferição, o valor que aparece lá, às vezes é necessário fazer uma calibração para você ter mais confiança naquele valor. E o segundo cuidado que você tem que ter, se você tiver esse em casa, esses de pilha, é a pilha sempre estar nova. Porque quando a pilha começa a ficar mais envelhecida, na hora de trocar, ele começa a ficar meio doido. Então, assim, e se você tem dúvida se ele está funcionando ou não, é interessante levar no posto de saúde o seu aparelho, conferir com o do posto de saúde, né? Para ver se está dando grandes diferenças. Então, é importante ter essa aferição com regularidade.
Se tiver dificuldade de ter o aparelho em casa, pelo menos ir ao posto de saúde para medir e ser acompanhado, né? Porque não basta só medir a pressão, a gente precisa avaliar as medicações que estão usando, se a pressão alta, por que a gente tem que cuidar dela? Ela é uma doença silenciosa, então ela raramente vai dar sintoma. É difícil a gente ter pessoas que sentem quando a pressão está alta. Então, assim, eu costumo falar que o pior inimigo que tem é aquele que a gente não sabe que está ali. Porque quando a gente sabe, quando tem algo que causa dor a gente, que nos incomoda, a gente vai procurar saber o que está acontecendo. Agora, quando a gente tem um inimigo desconhecido ou que a gente não percebe que ele está ali, ele é muito mais sorrateiro, ele engana a gente muito mais. Então, esse cuidado de aferir a pressão é algo que a gente tem que ter rotineiramente. Em relação a diabetes, quem aí tem pressão, tem o diabetes? Alguém toma remédio para diabetes, insulina, glicazida? Tem pré-diabetes agora. Quem tem pré-diabetes? Quase todo mundo. O que acontece? O diabetes, ele é uma doença que a gente sabe que ela é perigosa, mas o que vocês sabem do porquê que ela é tão perigosa? Alguém quer participar, falar o que aconteceu, que vocês têm conhecimento? O que o diabetes pode dar? Amputação, o que mais? Cegueira, o que mais? Infarto, derrame, o rim para de funcionar de vez em quando, né? E por que acontece tudo isso? Vocês já pararam para pensar? Por que o açúcar do sangue ele vai causar tantos danos para a saúde da gente? Porque a gente sabe que é perigoso, mas e o porquê? Né? Eu acho que quando a gente compreende o porquê que está acontecendo tudo aquilo, a gente consegue tomar mais cuidado da nossa vida todo dia. Então, o que acontece? O açúcar, a gente precisa do açúcar para funcionar o nosso organismo. O açúcar, ele nada mais é do que energia. Ele vai gerar energia para o nosso corpo. Mas essa energia, ela só é produzida quando a gente consegue colocar o açúcar que está circulando dentro dos vasos para dentro dos órgãos, né? Para dentro das células. Se esse açúcar ele está dentro da célula, ele é convertido em energia. Se não, o que acontece? A molécula do açúcar, né, ela é uma molécula que, quando ela está circulando em altas quantidades no sangue, ela vai criar pequenas lesões no vaso. Ela é uma doença inflamatória, ela vai inflamar esses vasos, entendeu? E os vasos que mais vão sofrer com esse aumento do açúcar são os vasos mais finos. E aonde nós temos esses vasos mais finos? No cérebro, por isso que dá tanto derrame. No coração, por isso que aumenta o risco de doenças cardíacas. Nos rins, tá? E nos olhos, que a gente tem vasos bem fininhos. E também nas extremidades, que os vasos vão ficando cada vez mais fininhos. Então, esses órgãos são os que mais sofrem. Por isso que a gente ouve tanto falar de diabético, né? Dando derrame, dando perda do funcionamento do rim, tendo que ir para hemodiálise, as amputações, as cegueiras pelo diabetes, são por conta dessas inflamações que vão acontecendo ao longo do tempo. E a gente consegue brecar essa evolução da doença desde que o açúcar do sangue fique controlado. Então, por isso que a gente precisa usar certinho as medicações. Mas não basta também só usar as medicações. Você pode usar as melhores medicações do diabetes. Você tem que fazer a sua parte também. Então, assim, a gente precisa do controle alimentar e da atividade física, né? Porque a gente tem que gastar essa energia que está ali e a gente precisa também saber o que comer, como comer, né? Então, assim, o que é doce, a gente já sabe que tem açúcar, mas o que engana o diabético não é o que tem açúcar, é o que é de gosto salgado, mas que vira açúcar. A gente tem esses alimentos que têm o sabor salgado, mas que, quando eles são absorvidos na forma de açúcar. E são esses alimentos que são os que mais enganam o diabético. E quais são esses alimentos? É o grupo que a gente chama de carboidrato.
esses carboidratos, eles são os derivados da farinha, então vem os pães, as massas, macarrão, lasanha, nhoque, e alguns outros alimentos que são os principais da dieta do brasileiro, por incrível que pareça. O arroz, a batata, tudo que dá debaixo da terra. Inhame, batata, mandioca. Então, esses alimentos, ele tem um poder de virar açúcar muito grande. Então, não é que você não vai comer esses alimentos, mas você precisa ter uma orientação de como você vai comer esses alimentos, como você vai ingerir, sem que eles prejudiquem também o seu bem-estar. Então, por isso que entra o trabalho da nutricionista, do educador físico, né? Para tentar dar um suporte do tratamento que você está fazendo com o médico, né? Não adianta você ir no médico, a gente passar a melhor receita, com os melhores medicamentos, última linha, se a gente não tiver tudo isso caminhando junto. Então, nós temos essas duas partes. Não é à toa que o diabetes, ele por si só, a existência dele, ele é fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, quando você tem diabético, você automaticamente você é considerado como um paciente de alto risco de doenças cardiovasculares, de mortes por essas doenças ou ter alguma sequela dessas doenças, né? Que são, né, a trombose, o derrame, o infarto, por conta dessas alterações, né, da complexidade dessa doença, né? E junto com o diabetes, nós também temos uma outra doença muito importante que também está associada com a questão alimentar e de hábitos de vida, que é a obesidade. Então, a obesidade, ela também é uma doença que aumenta a liberação dessas citocinas inflamatórias, né? Dessa questão inflamatória também está muito envolvida na obesidade, e ela também vai ser fator de risco para muitas doenças. Então, a gente sabe que até aquela gordurinha, né? Aquela circunferência abdominal muito grande, daí a gente tem alguns valores para isso, elas também são consideradas como fator de risco para doenças cardiovasculares, para esses eventos cardiovasculares, infarto, derrame. E além disso também a obesidade, ela causa um maior risco para várias outras doenças. Então, além de você ter uma bola de neve acontecendo entre obesidade, diabetes, pressão alta, que você está mais predisposto, você também pode ter uma predisposição a, por exemplo, asma, a crises graves de asma relacionadas com a obesidade. Então, a obesidade hoje, ela tem sido considerada... Acho que acabou a pilha. não. É uma doença também muito importante. Então, por isso, eu vi as meninas ali vendo peso e altura. Vale a pena fazer ter esse controle, né? Quem que está acima do peso, né? Está acima do peso para sua altura. É importante a gente trabalhar tudo isso com a alimentação, com a atividade física, para a gente não ir somando doenças, né? Porque se você tem pressão alta, o diabetes e tem mais a obesidade, a gente tem um risco muito grande de ter uma morte daqui 10 anos. Então, a gente precisa vir com isso tudo muito regulado, né? Nós também precisamos ter o cuidado também com a nossa saúde mental, porque hoje a gente sabe que a saúde, né, na verdade está até na Constituição, ela vai além do bem-estar físico, né? Ela é também o bem-estar emocional, né? A questão social e emocional. Então, essas doenças da saúde mental, que agora com a pandemia a gente viu crescer muito o índice, né, dessas doenças, também tem que ser levado em conta, né? Então, o estresse, o cansaço, a fadiga, a busca pelo escuro, né, a ansiedade, ela também pode colocar
se somar a essas doenças cardiovasculares. Então, a gente também precisa estar sempre de olho nessas doenças. Agora, para vocês terem noção, a gente, cada ano que passa, as diretrizes, né, que são publicadas, elas tendem a ser cada vez mais rigorosas no valor do controle da pressão e no valor da diabetes. Por isso que surgiu o termo pré-diabético, de fazer as pessoas procurarem por tratamento e mesmo dar mais atenção para esses valores mais precocemente, para não ter o risco de ter esses danos causados pelo diabetes, né? O custo de saúde fica muito mais alto quando a gente tem eventos, né? Por exemplo, a medicação que vocês pegam no posto de saúde de graça, que é fornecido pelo governo, ele tem um custo, né? Então, que vocês, né, pagam com os impostos. Mas eu quero compartilhar com vocês um caso interessante que eu tive de um paciente, que eu achei muito legal. Era um paciente que veio com os exames todos alterados, um paciente mais idoso, em torno de 73 anos, mais ou menos. E ele veio com esses exames todos alterados de diabetes, de pressão alta, nossa, pressão lá em cima. E nós ficamos muito preocupados com ele, né? E nós fizemos a abordagem medicamentosa, ele era muito resistente à insulina, mas acabou concordando em começar o tratamento com a insulina. Então, nos 3 primeiros meses, a gente fazia o controle e a insulina a gente sempre estava tendo que aumentar para mais. Daí nós tivemos essa conversa séria que a gente está tendo aqui hoje. Eu tive a mesma conversa com ele, né, dos riscos, dessa questão inflamatória, né, que ele precisava fazer a parte dele. Pois bem, ele falou assim, então tá, fala para mim o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, que eu não quero mais ficar com a insulina. Então tá. E nós começamos todo esse tratamento de questão de atividade física, de lazer também, que é importante, né, essa questão da alimentar. E daí, a partir do momento que ele começou a fazer isso, nós começamos a diminuir a insulina. Porque daí ele começava, com a dose que ele estava antes, ele começou a fazer hipoglicemia, né? Porque ele estava se exercitando, estava comendo melhor. E daí nós fomos começando a diminuir essa insulina. E da última vez que ele passou em consulta, ele estava com 8 unidades de insulina. E ele já chegou a usar 35 no dia. E assim, ele estava muito feliz, porque mesmo com essa idade, ele se propôs a voltar a trabalhar, né, para ajudar o filho. E ele estava tendo uma outra qualidade de vida, e a gente estava até pensando, inclusive, em fazer alguns ajustes para ver se a gente não conseguiria voltar para as medicações via oral. Então, assim, a insulina, existe a possibilidade da gente ficar grande parte do tempo com ela, existe, mas também a gente consegue ficar com ela por um período e dependendo lógico, né, da gravidade da doença, da intensidade, né, do esforço da pessoa, às vezes a gente também consegue reduzir, ao invés de só aumentar. Né? Então, assim, eu acho que ele foi um caso que a gente teve muito interessante, porque ele chegou numa dose muito alta de insulina. Ele chegou a fazer 35 unidades à noite, né? Então, e depois reduzir essa quantidade, conseguir ficar em 8 unidades só à noite, sendo que ele já chegou a usar de manhã, à tarde, à noite. Então, assim, é algo que mostra que é possível, tem que ter boa vontade e, assim, não pode tentar correr, né? Colocar a carroça na frente dos bois, né? A gente tem que dar tempo para o tratamento evoluir e para a gente ir mudando, porque não é fácil mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, as nossas rotinas, né? Então, muito obrigada a todos, obrigada pelo convite novamente, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Né? Se alguém precisar de mim, eu tinha deixado o contato aqui no Data Show, mas qualquer coisa eu trouxe uns cartões também, se alguém precisar, tá? Combinado? Ah, é verdade, rede social. Eu tenho uma rede social, mas eu tô tão desligada de ficar falando. No Instagram, quem tiver Instagram, eu tenho, @ né, que eles colocam, doutora Isabela com 2 L's, Fadoni, que é o meu sobrenome. Daí qualquer coisa, se alguém precisar, eu estou à disposição, tá? Para dúvidas, às vezes tem gente que é mais tímido, quer tirar dúvida no final, pode procurar, tá bom?
Doutora, fala pra gente a importância dessa palestra hoje. A importância dessa palestra é levar a toda a população, né, da cidade a quais são os hábitos de vida saudável, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para ter uma qualidade de vida melhor, para poder ter um controle melhor das nossas doenças, né? De tudo isso que a gente considera de saúde, né? O bem-estar físico, mental, social, né? Essa é a importância. E na sua palestra você falou que após a pandemia teve um aumento grande na parte mental. Fala um pouquinho disso pra gente. O que acontece? A pandemia ela trouxe algumas repercussões na nossa vida. Aqui causou maior repercussão a própria questão do confinamento. Ela causou uma dificuldade da gente lidar com a ausência daquelas pessoas que a gente gosta, de deixar de fazer coisas que a gente gostava antes. Então essa questão de ficar mais restrito ao domicílio, ela trouxe para nós questões de saúde mental. As pessoas ficaram mais ansiosas também por conta do medo da própria doença, que foi uma surpresa para todos nós. Em relação ao número de mortes também, que a gente ficou muito preocupado, o medo de ter a perda, né, dos familiares. Muitas pessoas tiveram essas perdas, que também causou uma repercussão muito grande, né, o luto, né, essas questões emocionais, e também a própria situação de confinamento trouxe para nós doenças como a ansiedade, a depressão e outras síndromes, né, síndromes do pânico. Então tudo isso veio mais à tona. Além disso, também a gente teve as doenças de base que, por medo às vezes de ir ao posto de saúde ou de se expor, né, a um ambiente hospitalar, acabaram ficando um pouco sem controle, né? As pessoas fizeram menos exames, estiveram acompanhando menos as suas doenças, e por medo desse contágio, né, com o Covid-19 nesses ambientes, acabou também que esse cuidado também diminuiu e causando também os agravamentos, né? As crises de pressão, os diabetes descompensados. Então, nesse momento que a gente está vivendo uma melhora desse quadro da pandemia, é importante a gente retornar aos nossos cuidados com a nossa saúde. Doutora, então muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pela palestra. Cariaçu 2022. Agita Cariaçu 2022!